Hoje vou explicar um filme de drama e suspense americano chamado O Amigo Oculto. Alison Calloy e sua filha de 9 anos, Emily Calloy, estão brincando juntas em um parque. O marido e psicólogo de Alison, Dr. David Calloy, também está lá assistindo-as jogar. À noite, Alison e Emily brincam de esconde-esconde. Depois disso, Alison coloca a Emily para dormir. Alison parece estar preocupada com alguma coisa. David pergunta a ela sobre isso, mas ela diz para deixar para lá. Alison então vai tomar banho. No entanto, por volta das 2 da manhã, David acorda e vê que Alison ainda não está na cama. Ele vai verificar o banheiro, onde fica apavorado ao ver Alison sentada em uma banheira ensanguentada. Ela se apagou. Emily fica na porta enquanto observa David abraçando o corpo de Alison e chorando. A cena corta para alguns dias depois. Emily está em um hospital infantil e parece deprimida. David conversa com sua colega e boa amiga, Dra. Catherine Carson, e decide que seria melhor se ele e Emily se mudassem para o interior por algum tempo. Catherine também é próxima de Emily. Ela a abraça e se despede dela e eles vão embora. Emily traz seu gato com ela para um novo local. David e Emily estão finalmente em sua nova casa, que situa-se numa zona rodeada de mata e muito sossegada. São recebidos por um xerife e pelo dono da casa. Enquanto eles olham em volta, Emily desaparece. Eles a encontram perto da floresta, olhando para alguma coisa. Naquela noite, Emily não come nada e insiste em dormir cedo. David tenta animá-la, mas a menina fica traumatizada com a perca da mãe. Ele então dá a ela um diário para escrever seus sentimentos, após o qual Emily deseja boa noite à sua boneca favorita antes de dormir. No dia seguinte, David está desempacotando seus pertences em sua sala de estudo quando Emily vai para a floresta atrás de uma borboleta. No final, ela vê uma caverna. Quando David começa a procurá-la, ela já está de volta, mas sua boneca favorita, Alex, não. Logo, ele e Emily saem para fazer algumas compras. Enquanto David está colocando gasolina em seu veículo, ele vê uma mulher brincando com uma garotinha. Pensando que a garotinha podia fazer amizade com Emily, ele se apresenta a ela. O nome da mulher é Elizabeth Young. Ela parece ter encantado David. Ele as convida para ir visitá-las algum dia. Naquela noite, enquanto colocava Emily para dormir, David pergunta a ela sobre sua boneca, Alex, ao que ela disse que não gostava mais dela. Ela diz a ele que substituiu Alex por seu novo amigo chamado Charlie. Quando David a questiona mais sobre Charlie, ela diz que ele não gosta que falem dele. David telefona a Catherine para lhe contar o incidente. Ambos concordam que Charlie é um amigo imaginário que Emily criou para lidar com seu trauma. No dia seguinte, David encontra Alex na lixeira com o rosto distorcido. Mais tarde, ao jantar, David tenta falar com ela sobre Charlie. Ela diz a ele que Charlie é muito divertido como sua mãe costumava ser. Naquela noite, ele teve outro pesadelo. Ele tem tido o mesmo pesadelo da festa de Réveillon que ocorreu na noite anterior à perca de Alison. O pesadelo acorda exatamente na hora em que Alison deixou de existir. Ele ouve um barulho e vai verificar o banheiro e vê as palavras "Você a deixou morrer". A banheira está cheia e o giz de cera de Emily está por lá. Ele se vira e vê Emily atrás dele, mas quando questionada sobre isso, Emily insiste que foi Charlie quem fez. No dia seguinte, Elizabeth e sua sobrinha Amy vão à casa. David apresenta Amy a Emily, mas ela parece não ter reação. Enquanto brincam, Amy está ansiosa para fazer amizade, então ela entrega sua boneca para Emily. Mas quando Emily a devolve, seu rosto está retorcido como a de Alex. Emily diz a Amy que ela não deveria estar aqui. Com medo, elas vão embora logo em seguida. Quando David pergunta a Emily sobre Amy, ela responde que não precisa de novos amigos e que Charlie é o suficiente. Mais tarde, Emily brinca lá fora enquanto David lava a louça. Ele vê um homem sentado ao lado dela, então sai para verificar e descobre que o homem é o vizinho, Steve. Eles têm uma conversa estranha, após a qual David avisa Emily para não falar com estranhos. A cena corta para de noite. David ouve Emily rir, mas quando ele vai ver como ela está sozinha. Ele pergunta se Charlie está aqui, mas Emily diz que ela acabou de sair pela janela. David tenta falar com ela sobre Charlie, mas Emily revela que Charlie não gosta de David. David escreve tudo isso em seu diário depois de colocá-la na cama. Mais tarde, vemos Emily brincar de esconde-esconde com Charlie. Ela sai do quarto e dá uma volta pela casa à procura dele. Ela encontra uma porta atrás de um armário. Isso a leva a um porão no andar de baixo. Ela caminha até lá, ainda procurando por ele, e aí, de repente, as luzes se apagam e ela grita de medo.
David vem rapidamente buscá-la. Ela diz a ele que Charlie estava escondido no escuro. No dia seguinte, Elizabeth vem jantar. Emily não parece gostar dela. Elizabeth tenta conversar com Emily e dá-lhe alguns livros para ler. No entanto, Emily age de forma hostil com ela e joga todos os livros no chão. Vendo isso, David exige que ela vá para o quarto. Logo, Elizabeth vai embora. Naquela noite, David novamente acorda exatamente às 2h06 da manhã. Há um barulho vindo do banheiro. Ele entra para verificar e vê as palavras: "Agora, olha o que você fez. A banheira está cheia de água e suja." Quando David vai drená-la, ele sente algo dentro. E é o corpo do gato que vivia com eles. Furioso, David vai até o quarto de Emily, mas Emily novamente insiste que foi Charlie. Charlie did it. Ele então limpa a bagunça do banheiro. No dia seguinte, Emily mostra a David fotos que ela desenhou de Charlie e sua mãe. David tenta dizer a ela que Charlie não é real, mas Emily continua gritando seu nome. Nesse dia, Catherine visita-os. Emily está muito ansiosa para encontrá-la. Ela sugere que David traga Emily de volta para Nova York e ele diz a ela que vai pensar nisso. Depois que ela se foi, David vai até o quarto de Emily e vê que ela fez desenhos de sua mãe se apagando no diário que ele lhe deu. Elizabeth vem novamente naquele dia, mas David não a ouve bater. Então ela entra e vai para o quarto de Emily. Ela veio fazer as pazes com Emily, mas Emily diz a ela que está brincando de esconde-esconde com Charlie e aponta para o armário. Ao abrir o armário, Elizabeth é atacada por alguém e cai da janela. Depois de algumas horas, um xerife vem perguntar sobre Elizabeth. O xerife informa a David que encontrou o carro de Elizabeth batido na estrada e sua sobrinha disse a ele que ela tinha vindo para cá. Mas David não sabe nada sobre o incidente. O xerife então pergunta a Emily sobre ela, mas ela mente e diz que não a viu. Depois que o xerife se foi, David sente algo errado e vê a janela quebrada. Emily está chorando histericamente. Ela mostra as horas e são exatamente 2h06 de novo. David corre para o banheiro para ver algumas palavras escritas na cortina do chuveiro. Tá vendo agora? Ele abre e fica apavorado ao ver uma Elizabeth sem vida deitada na banheira. Ele corre de volta para Emily chorando, mas ela ainda insiste que foi Charlie. Ela diz que não pode contar nada a David sobre ele, então David a tranca no quarto e sai correndo. Pouco depois, vemos alguém abrir a porta para ela. Emily então liga para Catherine para dizer que ela não quer mais brincar com Charlie. David, por outro lado, decide se livrar do corpo de Elizabeth, mas quando ele vai ao banheiro, o corpo já sumiu. Emily diz que Charlie acabou de sair com ele. Isso foi longe demais. David agora está furioso e determinado a descobrir quem Charlie realmente é. Ele sai correndo para procurá-lo e de repente, seu vizinho Steven aparece atrás dele e exige ver Emily porque ouviu barulhos vindo de sua casa. Do nada, David o ataca, nos revelando que o tempo todo ele é Charlie. Ele corre de volta para sua casa e tranca as portas e manda o vizinho ficar longe de sua filha. Emily o abraça com medo e implora para não fazê-la ver Charlie novamente. David então entra em sua sala de estudos, onde fica surpreso ao ver que nenhuma das caixas foi aberta desde que se mudaram para lá. Até os diários estão em branco. Ele está em choque porque esteve no escritório escrevendo seu diário várias vezes após a mudança. De repente, tudo volta para ele. Vemos que a pessoa que Emily conheceu na caverna naquele dia era David. Ele percebe que tem transtorno dissociativo de identidade e Charlie não é nada imaginário. Charlie é o próprio David. Sempre que Charlie aparecia, David estava em seu escritório. Ele também finalmente se lembra da festa de Réveillon na noite anterior à perca de sua esposa. Ele pegou Alison se agarrando com outro convidado. Charlie foi criado como uma forma de expressar a raiva de David para que ele pudesse apagar sua esposa, algo que o dócil David era decente demais para fazer. Emily sabia o tempo todo sobre a personalidade dividida de seu pai, mas não contou a ele porque não tinha certeza de qual personalidade apagou sua mãe até que Charlie apagou Elizabeth. Cada vez que Charlie sai, David não se lembra de nada. Quando David percebe isso, a personalidade de Charlie o domina completamente. Ele diz a Emily que o pai se foi. Por sorte, o vizinho chama o xerife, que vem verificar David. Ele encontra Emily em seu quarto quando as luzes se apagam. O xerife desce para verificar, no entanto, ele é apagado por Charlie. Charlie sente que Emily não gosta mais dele. Ele começa uma brincadeira de esconde-esconde e começa a contar. Emily
Emily corre para o quarto. Nesse momento, Catherine chega. Enquanto ela descia o porão, Charlie aparece atrás dela e a empurra para baixo. Ele a tranca lá, onde ela encontra o corpo do xerife. Emily, por outro lado, se tranca dentro de seu quarto. Charlie arromba a porta, mas Emily já escapou pela janela e está fugindo para a floresta. Ela se esconde na caverna. Catherine pega a arma do xerife e corre para salvar Emily. Antes que Charlie pudesse chegar até Emily, Catherine também chega à caverna, mas Charlie finge ser David e quando ela abaixa a guarda, ele a ataca novamente. Emily impede Charlie de apagar Catherine, distraindo sua atenção para si mesmo. Enquanto Charlie se aproxima para apagar Emily, Catherine se interpõe entre eles e o apaga com um tiro. A cena corta para alguns meses depois. Emily e Catherine voltam para Nova York. Elas vivem felizes agora. O filme termina quando a câmera amplia o desenho de Emily e Catherine, onde ela tem dois rostos, sugerindo que ela também pode ter duas personalidades como seu pai. Agora, para a explicação do filme, fica claro no final do filme que David e Charlie são as mesmas pessoas. David tem um transtorno mental chamado transtorno dissociativo de identidade, o que é irônico porque o próprio David é psiquiatra. Quando Charlie apagou Allison naquele dia, o fato dele ter visto a esposa Allison o traindo com outro homem acordou essa outra personalidade dele. Quando Charlie apagou Allison naquela noite, David não sabia de nada disso. Mesmo quando eles mudaram para casa, Charlie não foi embora. Sempre que Charlie chega, David a vista em sua sala de estudo, escrevendo ou ouvindo música, mas ele nunca havia desempacotado seus pertences naquele quarto. Até o caderno dele está vazio. Isso sugere que ele alucinou tudo isso para evitar ficar cara a cara com sua outra personalidade. No filme, também vemos Emily sendo hostil e até desfigurou propositalmente o rosto da boneca de Emily. Existem 3 razões possíveis. A primeira razão é que ela pode fazer isso por antipatia pela tia de Emily, Elizabeth, por não querer que o pai fique perto de outra mulher, além de sua mãe que faleceu. Em segundo lugar, ela pode fazer isso para assustar Emily e fazê-la ficar longe para que Charlie não a machuque. E a terceira possibilidade, que é a que eu creio ser a mais real, é a que Emily está exibindo o lado patológico de si mesma e que a perca de sua mãe acordou esse lado obscuro dela. E essa é a minha explicação para o filme Amigo Oculto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta aí o que você achou desse filme e desse plot twist. E até o próximo vídeo.